Pingo final de Reinaldo Azevedo. E meu pingo final vai para a decisão de ontem do Tribunal Superior Eleitoral. Fazer o quê, né? Eu acertei em cheio sobre qual seria a decisão do tribunal na primeira sessão do julgamento que vai decidir sobre o pedido de cassação da chapa Dilma Temer. Vocês devem se lembrar o que eu falei aqui no Jornal da Manhã. Algumas bocas de aluguel, ávidas por um pouco mais de relevância barulhenta, saem por aí a proclamar que eu só acerto porque, afinal, Gilmar Mendes, presidente do TSE, me conta tudo. É evidente que se trata só de uma mentira ressentida, mas dispenso a coisa por hipótese, ares de verdade para que se evidencie a sua natureza mentirosa e dolosa. Eu estou enganado, o ministro Herman Benjamin, relator do caso, recuou. Eu estou enganado ou ele próprio reconheceu que o legal era conceder 5 dias de prazo para a defesa de Dilma, entre outras coisas? Não foi o que eu afirmei ontem aqui, em toda parte, mas a mais. Enquanto os tolos, Reinaldo, você precisa chamar de tolos? Sim, é preciso chamar de tolos. Aplaudiam a decisão de Herman de convocar testemunhos de diretores da Odebrecht. Eu fiz uma advertência, também aqui no Jornal da Manhã. Ora, isso vai atrasar o processo. Eis aí. Os depoimentos que ele convocou de legalidade duvidosa em razão de vazamentos publicados pela imprensa iriam, por óbvio, suscitar outros tantos. Afinal, existe uma coisinha básica do direito nas democracias, que é o tal do contraditório. Há algumas zebras que não ligam para isso. Mais um pouco, sem acesso às delações e provas que estão sob sigilo do STF, o doutor resolveu solicitar provas para o TSE. A Odebrecht entregou mais de 3.000 páginas, que não foram compartilhadas com a defesa. Ora, bem, qual é o resultado? O processo volta à fase de instrução, porque é evidente que se Benjamin convoca o testemunho de quem potencialmente concorre para a condenação da chapa, forçoso é que também faça o contrário. Haverá em data a ser marcados os depoimentos do ex-ministro Guido Mantega, do marqueteiro da campanha 2014 João Santana, de sua esposa Mônica Moura e de André Santana, apontado como um emissário de João. Depois disso tudo, o doutor terá de fazer um novo relatório. Aí sim, as respectivas defesas contarão com os 5 dias. Aqueles, vocês se lembram, que era uma exigência legal. Sim, Benjamin recuou e, ora, vejam, por 7 votos a 0, acatou-se a preliminar apresentada por Flávio Caetano, advogado de Dilma. O que o placar indica que ele teria sido derrotado por 6-1 se insistisse em suas teses heterodoxas. Já observei aqui também que Benjamin fez 2 processos, um para a imprensa condoreira e outro de verdade. Os condoreiros, pisando nos astros distraídos, acharam que os diretores do Odebrecht seriam a pá de cal na chapa. Vocês sabem como a direita chucra pensa com os cascos. Já os que se importam com a verdade dos fatos, eu, por exemplo, advertindo para o óbvio, as transgressões cometidas pelo ministro acabariam por retardar o processo. Podem escrever, não se conclui esse julgamento neste ano. Acho que vai se arrastar por uns 4 ou 5 meses do ano que vem. Em razão de tramóias dos ministros? Resposta, não. É que o aparente excesso de rigor fora dos limites da lei e o hábito de jogar para a torcida sempre acabam ou em injustiça ou em justiça tarda. E não, isso não quer dizer que os chucros vão aprender alguma coisa, infelizmente. Destaque final do professor Marco Antônio Villa. Bem, ontem a decisão do TSE era mais que esperado. Até a torcida do Flamengo já tinha adivinhado o que ia acontecer. Só um louco, um maluco vai dizer que ele sabia isso. Um lacaio da vida tal. Qualquer pessoa que tenha dignidade, honra e caráter, e lacaio, por definição de dicionário, não tem, pode fazer uma afirmação desse tipo. Nós falamos aqui durante meses, né? E não só nós, todos nós, os entrevistados tal. Qual era a história? No primeiro biênio presidencial, caso fosse anulada a eleição presidencial, de acordo com o que está disposto na Constituição, teria eleições diretas até 90 dias, tal. Assumiria o presidente da Câmara, tudo aquilo
aquilo que nós falamos diversas vezes aqui. E entrevistamos o ministro Gilmar Mendes diversas vezes. Só eu perguntei 3 vezes para ele a data do julgamento. O ano passado, uma hora a data foi abril, depois foi maio, depois foi junho e depois do impeachment acabou a história. Por que acabou a história? Porque Dilma saiu da presidência, a razão inicial da ação do PSDB tinha terminado, mas o processo estava correndo no Tribunal Superior Eleitoral. Aí o receio já era outro, era a questão, o que fazer agora? Porque poderia colocar em risco a permanência de Michel Temer à frente da presidência da República tal. Aí a história era empurrar para o segundo biênio presidencial. E por quê? Porque aí você coloca uma situação de absoluta instabilidade e aponta o Congresso como a solução de acordo com com a Constituição de 88. Ou seja, os votantes são os 513 deputados federais e os 81 senadores tal. Quem pode ser candidato, quem não, não se sabe, mas por analogia era possível até chegar a uma espécie de quais aqueles que teriam as condições para saírem candidatos tal, né? Pode ser acima de 35 anos, etc. Uma série de coisas que é possível fazer sem grandes problemas e não precisa ser lacaio para chegar a essa conclusão. Qualquer pessoa de bom senso, basta ler, não ser professor de segunda categoria, né? Sabe onde é a coisa tal. Então, nesse sentido, a decisão era esperada. O TSE sempre foi isso. Em 1947... o TSE colocou na ilegalidade o Partido Comunista uma decisão criminosa. Tinham 3, na época eram 3, tal. Porque na época da Guerra Fria fizeram uma farsa, um processo que era uma farsa e colocou na ilegalidade o Partido Comunista, que naquele momento tinha ganho a legalidade em 1945, cumpria plenamente o que era disposto na legislação eleitoral, tinha eleito deputados constituintes e um senador constituinte, né? Luiz Carlos Prestes, estava participando das eleições para deputado estadual, ganhou a eleição de Santo André, viu, Lacaio? Com o Armando, você sabe quem é o Armando Mazo, Lacaio? Você nem sabe quem é, porque isso é uma farsa, né? Armando Mazo foi eleito prefeito, venceu a eleição. Candidato comunista, não tomou posse, porque o partido foi colocado na legalidade. Em suma, o Partido Comunista tem a vida legal e cumpriu o disposto da Constituição, na época, a Constituição de 1946, do qual o partido teve uma participação importante, mas o TSE deu um golpe, quis colocar na legalidade por uma ação de um presidente incapaz, o presidente Dutra, tal, pressionando o TSE naquele ambiente da Guerra Fria. A Guerra Fria quase que na América Latina começa no Brasil com a legalidade do Partido Comunista. O TSE, portanto, sempre agiu descumprindo a lei. E agora está fazendo essa grande farsa. A grande questão é que eles vão empurrar, depois é vícios, depois é isso, depois é aquilo. Não vai faltar pretexto jurídico para empurrar uma decisão política. Qual é a questão que se coloca? O presidente Michel Temer vai cumprir o mandato até o final, portanto teremos eleição em outubro, tal qual disposto na Constituição, e a vida segue. A questão central é que os tribunais superiores de Brasília são uma farsa e a história mostra isso. Eu tenho comprovação, viu, Lacaio? Você que não conhece nada de história, né? A comprovação clara da sua ação, desde quando o Supremo foi criado pela República, vale lembrar, não havia no Império, né? Foi criado pela República, o Tribunal Superior Eleitoral já é posterior aos anos 30, quando é criada a Justiça Eleitoral, o Código Eleitoral, viu, Lacaio, de 1932, que você nem tem ideia do que é isso, né? E foi criada a situação. Portanto, quando alguém diz, eu sei, papo furado, isso todo mundo sabe e a decisão é essa. Ou seja, TSE é uma farsa.